Olá pessoal, nós vamos dar início ao nosso terceiro estudo chamado Tempos Difíceis. Nós baseamos esse estudo na primeira aula em Lucas 21, a segunda sobre Mateus 24 e agora nós vamos dar uma passeada entre esses dois textos, além de Marcos 13. E também vamos dar uma visitada em Daniel 9. Então eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia, seu papel, né, um caderno, caneta, vai anotando, anota as tuas perguntas e se quiser pode perguntar abaixo nos comentários, ok? Bom, o que nós começamos a ver então é que nas duas primeiras aulas Jesus respondeu a pergunta dos discípulos sobre o que ele falou com respeito ao templo, que seria destruído e que não ficaria pedra sobre pedra. E Jesus então responde em 4 partes, dizendo então aos discípulos que haveria um período de sinais, período que antecederia a grande tribulação, e esse período seria marcado por vários sinais, e nós já vimos isso nas duas primeiras aulas. E depois ele fala então, que é exatamente o que vamos hoje estar vendo, sobre esse período da grande tribulação. O que mostra, ou qual é o sinal que nos mostra que este período vai acontecer, ou está para acontecer, ou mesmo está acontecendo. Então, antes da gente começar, eu gostaria de falar com você um pouquinho sobre a apostasia e o anticristo. Então, eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 João, no capítulo 2, no versículo 18, ele fala assim: Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram de nosso meio, entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Então, esse texto aqui está nos dizendo duas coisas importantes que nós precisamos guardar. Uma é que o anticristo virá. Outra é que existem, desde a época dos apóstolos, vários anticristos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que é o espírito do anticristo que atua em pessoas, que aprendem junto da gente, que caminha com a gente, que são ensinados da mesma forma que a gente, mas não nos pertence, não pertence ao nosso povo. Essas pessoas são aquelas que se deixam dominar por espíritos malignos, seja por causa de uma murmuração. A abertura é essa. Começa com pequenas coisas, seja por causa de uma luta que passa dentro da igreja, se revolta. E essas pessoas, então, elas são usadas pelo inimigo. E numa qualidade ainda maior, são aquelas que odeiam mesmo as coisas de Deus e se voltam, elas têm o espírito do ódio a Deus e tudo que é de Deus. E elas estão envolvidas com a mídia, com a televisão, pode ser um vizinho seu, pode ser até dentro da igreja, porque o apóstolo João falou que estas pessoas estavam na igreja, estavam junto deles, mas eles não eram deles, porque eles não permaneceram. Então, duas coisas, uma é o anticristo que chegará e a outra é o espírito de anticristo, ou seja, ele falou sobre vários anticristos, pessoas com o espírito do anticristo ao nosso redor já há muitos anos, ok? Operando no mundo. Esse é um ponto. O segundo ponto está em 2 Tessalonicenses 2, e o apóstolo Paulo estava vendo um certo tipo de problema com a igreja de Tessalônica nessa época, e ele escreveu para os irmãozinhos
né, da igreja primitiva o seguinte: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do nosso Senhor. Porque ninguém de nenhum modo vos engane dizendo, isso não acontecerá, ou isso já aconteceu. Porque o apóstolo agora fala, isso, a vinda, né, do nosso Senhor Jesus Cristo, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando como se fosse o próprio Deus. Aqui o apóstolo Paulo está instruindo a igreja de Tessalônica a não acreditar em falsos mestres. Porque, queridos, naquela época, e quando ele escreveu essas epístolas, que significam cartas, eram mais ou menos 50 anos após a partida de Jesus. Aquele povo, aqueles irmãos, eles estavam ansiosos com a chegada de Jesus, com a volta, com a segunda volta, porque eles escutaram que em breve Jesus voltaria. Mas o breve de Deus não é o breve do homem. Então aquilo trouxe confusão, e com aquela cabeça fraca e com a confusão, pessoas aproveitadoras, ou seja, aqueles com o espírito do anticristo, começaram a infiltrar dizendo, já veio, a você ficou para trás, ou não vai vir, ou vem espiritualmente, não vem em forma física, quando Atos 1:11 fala que todo olho verá, que da forma como o viste subir, ele voltará. Então, o que o apóstolo Paulo fez foi escrever 2 cartas, e num período mais ou menos de 6 meses de uma para outra, para explicar àquele povo, àquela igreja, para que ela não seja enganada. Porque aquelas pessoas chegaram ao ponto, o engano, a malícia dessas pessoas com esse espírito maligno de anticristo, chegaram ao ponto de escrever as cartas e assinar como se fosse o próprio apóstolo Paulo. Por isso ele fala, por favor, não acreditem nem que vocês recebam uma carta dizendo que ele voltou, assinada por mim, porque não é assim. Porque antes que ele venha, tem que acontecer 2 coisas. Primeiro, a apostasia da igreja. Vai apostatar completamente. Na aula passada nós vimos que a Europa, 60% da Europa, já abriu a brecha para essa apostasia. O evangelho, o cristianismo já não faz mais parte da realidade na Europa. Mas será uma apostasia mundial. Serão poucos os que vão segurar até o fim e reter a fé. E a outra situação que ele está falando aí é que o filho da perdição, o anticristo, iria então se apresentar. Ok? Então nós vamos dar entrada ao nosso estudo de hoje e vamos estar falando exatamente sobre este que seria o que o apóstolo chama aqui, o filho da perdição, o homem da iniquidade, que se levantará contra tudo que se chama Deus e se assentará no santuário de Deus. Ok? Então vamos ver o que a palavra de Deus nos fala sobre isso. Ok, vamos lá. Eu quero também marcar com você que guarde Daniel 9, porque nós vamos chegar lá. Se você for agora, então, em Marcos 13, nos versículos 14 em diante, você vai ver que Jesus estava falando sobre este que é o anticristo. Ok? Abra sua Bíblia em Marcos 13. E no versículo 14 fala, quando, pois, virdes o abominável da desolação, situada onde não deve estar, quem lê, entenda, ele disse aqui. Então, os que estiverem nas aldeias, fujam para os montes. E aqui ele dá uma série de orientações para as pessoas ali.
E em seguida ele fala no versículo 21. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, que vão operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Isso quer dizer, queridos, que a operação do erro inclui prodígios, sinais, milagres que não foram feitos pelo Senhor. Então nós temos que ficar bem atentos a isso, ok? Muito bem. Seguindo aqui, ele fala então que quando, pois, virdes o abominável da desolação, situado aonde não deve estar. Ele está mencionando aqui a palavra de Daniel 9, ok? Então, se você vê que ele falando da tribulação, o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel. Esta palavra, na verdade, ela se manifestou em 2 períodos da história. Ela se manifestou uma vez no passado, antes de Jesus, mais ou menos 150 anos antes de Jesus, e depois, de acordo mesmo com a profecia de Jesus, 70 anos após o Senhor Jesus. Daniel viveu 500 anos antes de Cristo. E mais ou menos 350 anos depois de Daniel profetizar sobre a abominação no templo, isso então acontece, ok? Então vamos ver, nós sabemos que Daniel passou por vários reis. Nós sabemos que ele passou por Nabucodonosor, Dario, Ciro, e depois da morte de Daniel, Alexandre o Grande se levanta como um grande guerreiro e um grande imperador. Quando ele morre, então, 4 generais dele brigam pelo poder, ficando apenas 2. Desses 4, 2. Um chamado Ptolomei, que foi ser general no Egito, e o outro na Síria, chamado Seleucida. Bom, naquele tempo, então, Seleucida e os egípcios batalham, entram em guerra, e Seleucida vence dos egípcios, conquistando depois também Israel. O rei, então, na conquista de Jerusalém, o rei Seleucida, começa uma campanha para acabar com os costumes judaicos e o culto a Deus. Então, o primeiro período da desolação, ou seja, desta palavra profética de Daniel, se inicia aí através do rei Seleucida chamado Antíoco IV Epifânio. Ele contaminou o templo. Foi, como eu disse, mais ou menos há 150 anos antes de Jesus. Ele manda colocar, queridos, erigir um grande altar dentro do templo ao deus Zeus, que é o deus supremo do panteão grego, e sacrificou ali um porco no templo de Salomão. Isso nós sabemos que é considerado um animal imundo. Isso constitui uma grande abominação para os judeus, sendo que esses homens se levantam, se revoltam, os judeus então começam uma guerra contra os seleucidas, liderado por um homem que era um sacerdote na época chamado Jonatas Macabeu. E essa guerra foi então conhecida como a Guerra dos Macabeus. Isso tudo está descrito nos artigos encontrados intertestamentários, e nós podemos ver que é um livro histórico, e você pode conhecer essa história ali então. Bom, na verdade, eles, depois de muitos anos de uma sangrenta guerra, eles venceram, conseguiram uma paz, vamos dizer assim, provisória, porque eles, logo em seguida, dali uns anos, Roma conquistou, venceu Israel, e ali, passado mais um tempo, foi dentro desse quadro geográfico de guerra, de conflitos e de domínio dos soldados romanos, que Jesus nasce. Bom, passado o tempo, Jesus cresce, e aqui estamos com uma palavra profética de Jesus, dizendo que o templo cairia e que não ficaria pedra sobre pedra. E se você for pesquisar,
você vai ver as arqueologias de hoje encontraram essas pedras do primeiro templo, todas ali como enormes, pedras gigantescas que realmente foram, caíram. Por quê? O que aconteceu então? 70 anos depois, os romanos, já não mais no governo de Herodes, o imperador de onde Jesus, da época que Jesus nasceu, mas esses soldados do imperador Titus se revoltaram, entraram no templo, saquearam o templo de todos os seus utensílios e mataram 1 milhão de judeus nesse segundo período do cumprimento, então, do profeta Daniel e também da palavra de Jesus. E ali levaram cativos como escravos também, mais ou menos 2 milhões para outros países. Então nós vamos ver aqui que Jesus, quando ele falou sobre isso, as pessoas não entendiam. Como que ele vai profetizar uma coisa que já aconteceu no passado? Mas o Senhor estava falando, você está lendo isso aqui? Quem lê, entenda. Ele fala para você, vai ler a profecia de Daniel para entender. Ou seja, Jesus discursa sobre isso também em Mateus 24:15, certo? Quando ele diz, então, que nós precisamos ter um entendimento espiritual das coisas que estavam para acontecer. Mas Lucas, né, o médico amado, ao escrever o evangelho dele, ele entendeu e traduziu o que Jesus estava dizendo. Se você for em Lucas 21, no versículo 20, você vai ver, a palavra diz aqui, Lucas 21, no verso 20, diz o seguinte: quando virdes Jerusalém sitiada de exércitos, está próxima à destruição. E isso aconteceu exatamente há 70 anos após Jesus. Ou seja, o exército sitiou Jerusalém, destruiu com o templo, botou fogo no templo, levou os artifícios do templo. Inclusive, se você vê em Roma, o Arco do Triunfo em Roma é uma homenagem a esse imperador Titus, e você vai ver encravado lá os soldados romanos carregando o castiçal, carregando todos os utensílios do templo, e está ali em Roma. Bom, e o terceiro período? O terceiro período, então, que Daniel 9:27 fala, é sobre a vinda do anticristo que se manifestará. Vamos lá, Daniel 9:27. Bom, por que os estudiosos ainda acreditam que haverá uma terceira desolação? Essa palavra de Daniel é interpretada de 3 maneiras, ou é cortada nesse período de 3 acontecimentos. Porque, de acordo com os estudos, tanto Daniel quanto o que Jesus falou na sua profecia não se cumpriu 100%, ok? Algumas partes sim, porém ficaram ainda algumas coisas que se cumprirão no futuro com a chegada do anticristo. Depois desses 2 terríveis eventos que nós acabamos de discorrer, um com a contaminação do templo por um outro deus, um outro altar ali, e mais o porco sendo consagrado ali dentro, e a destruição do templo, Marcos 13:19 diz, eu quero que você busque aí, fala, tamanha tribulação, a palavra fala assim, que como naquele tempo houve tamanha tribulação e jamais haverá. Bom, nós sabemos que esses 2 episódios falados trouxe uma tribulação muito grande para Jerusalém, certo? Você vê o templo sendo contaminado dessa maneira, e você depois no outro episódio, 70 anos após Cristo, vendo o templo ser completamente destruído, além
de ter seus utensílios roubados e o povo morto e saqueado, levado como escravo, realmente você pensa, foi terrível, né? Vai ver que essa palavra, ela cabe exatamente aonde Marcos 13:19 está falando, que haveria tempos tão terríveis como nenhum outro houve antes nem haverá. Mas pensa aqui comigo, foram mortos 1 milhão de pessoas nesse episódio que Jesus profetizou. Bom, o Holocausto matou muito mais que isso. O Holocausto matou 6 milhões de judeus, por viés horrorosos e de tragédia mesmo, de sofrimento. E quando a palavra fala que haverá uma tribulação tão grande como nunca houve e nem nunca haverá, ela está colocando um ponto final na história, porque não vai acontecer mais, porque vai acabar ali. Então isso leva a acreditar que haverá um tempo ainda por vir que trará um sofrimento tão grande que nunca houve e nem nunca ouvirá. Ok? Então nós vamos estudar Marcos 13. Quero que você abra para que você leia no 19, onde a palavra fala exatamente isso. Ok? A gente não pode. E outra coisa, a gente também não quer comparar que o mundo inteiro vai estar sofrendo, não é verdade? Completamente, vai ser no geral, não vai ser só Israel, vai ser o mundo todo. E em Daniel 9:27, a palavra de Deus fala que ele, o Assolador, fará aliança de paz com Israel. Você pode abrir, ele fará firme aliança com muitos por uma semana e na metade da semana ele quebrará essa aliança. Isso quer dizer que ele fará uma aliança com Israel, uma aliança de paz com os povos, uma aliança de paz com os governos por 7 anos, que é o representante dessa uma semana, e na metade da semana, ou seja, 3 anos e meio, ele vai conduzir essa paz aparente entre os povos, mas ele quebra esse acordo de paz com 3 anos e meio. E você pode ler em 1 Tessalonicenses 5:3 a seguinte palavra, que diz: quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Esta é a palavra do apóstolo Paulo para nós hoje. Não é os rumores de guerra ou a guerra que trará repentina destruição, porque Jesus deixou bem claro que isso ainda não é o fim. Mas quando você ouvir sobre paz, porque ele governará sobre o povo e será, queridos, o tempo de maior tribulação, como nunca se viu antes e nem nunca se verá depois, porque virá o fim. E a palavra de Deus fala que por amor dos escolhidos, o Senhor breviará esse tempo. Está em Mateus 24:22. E do versículo 24 a 25, a palavra de Deus fala o seguinte: mas naqueles dias, após a referida tribulação, o que vai acontecer? O sol escurecerá, a lua não dará mais a sua claridade, as estrelas dos céus cairão e os poderes dos céus serão abalados. Diz isso na sua Bíblia? Na minha também. Né? Então nós precisamos ficar bem atentos, porque o versículo seguinte fala: então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. E aí sim é o fim. Então vamos ficar ligados nas notícias, vamos ficar ligados aí nos acontecimentos a vir. A gente não sabe a hora e o dia do Senhor Jesus, só o Senhor Deus sabe, nem mesmo Jesus sabe, e nós sabemos que pelos sinais nós cremos que a vinda está próxima. Porém, os apóstolos também acreditavam assim, e nós só temos que crer que está se abreviando por causa da sequência de todos esses sinais, mas também
É com muita gratidão a Deus e alegria que a gente se firma nessa promessa e segue adiante, ganhando vidas para Jesus, alcançando os dele, para a glória do Senhor. Que Deus te abençoe e semana que vem nós vamos continuar com este estudo. Fique na paz.